Olá, cuidadores da própria saúde! No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre uma empresa que fabrica ovos sintéticos, mas não é só os ovos sintéticos. Tem alguns produtos, alimentícios, porque não se trata de alimento de verdade, então nós podemos chamar de produto alimentício. Mas antes de falar sobre esta empresa, eu vou explicar para você o que é uma startup. São empresas que estão em fase inicial e desenvolvem produtos ou serviços inovadores, com potencial de rápido crescimento. E a sua principal característica é ter os seus produtos sendo utilizados por um número grande de pessoas em pouco tempo. E há 2 anos, uma startup do Vale do Silício desenvolveu um ovo sintético que pode ser substituído pelo ovo tradicional de galinha que nós conhecemos. E eles afirmam que é ecologicamente mais sustentável, mais barato e livre de colesterol. O nome desta empresa é Hampton Quick, que recentemente mudou o nome para Just. Ela fez um investimento altíssimo, montou uma ótima estrutura e levou para os mercados dos Estados Unidos a maionese feita pelo ovo sintético. O nome desta maionese é Mayo e chegou ao 8º homem mais rico do mundo, que é um chinês. E essa startup, ela anunciou a 2ª rodada de investimentos liderada por esse chinês, Li Ka-shing, no valor de 23 milhões de reais. Engraçado como tem gente com dinheiro disponível para investir no que não interessa, né? E o seu principal objetivo foi levar o negócio para a Ásia. Aliás, a Just, ela não produz exatamente um ovo no formato que nós conhecemos, mas sim uma substância que pode substituir o ovo numa série de produtos, como por exemplo, do ovo do café da manhã até as saladas e bolos. A empresa afirmou para a Business Insider que o preço do ovo sintético pode ser 48% menor, já que a maior despesa eles não têm, que é a alimentação dos frangos. Mas o maior e ambicioso projeto dessa startup é uma carne sintética, que é produzida em laboratório. Estudos revelam que esta carne cultivada utiliza 45% a menos de energia, produz 96% menos emissão de gases de efeito estufa, e utiliza 99% menos de terra, em comparação com a pecuária. Esta carne ela é produzida a partir de células-tronco de animais, sendo cultivadas e alimentadas com nutrientes em laboratórios, na média aí de 21 dias, até elas ficarem grandes e estarem prontas para ser cozidas e comidas. Como esta carne ela não tem mioglobina, que é a proteína que confere aquela cor avermelhada na carne, são adicionados açafrão, corante caramelo e suco de beterraba, deixando os hambúrgueres com aspecto avermelhado. Aí já começa a entrar os produtos industrializados, corante. A carne limpa de Hampton Quick ainda não saiu de dentro do laboratório. A previsão do lançamento do produto, que provavelmente será o frango, chega ao mercado dos Estados Unidos até o final do ano de 2018, isso mesmo, deste ano. Vejamos agora a questão do colesterol, que todos sabem que o ovo possui. Este assunto que eu estarei abordando agora faz parte do meu livro E Agora o que eu vou comer. Eu espero que ajude muito no conhecimento para acrescentar na sua qualidade de vida. Você sabia que é a partir do colesterol que o nosso corpo produz a vitamina D? Nós só ouvimos falar que o colesterol é o grande vilão, mas você acha que Deus faria algo de tão ruim, natural no nosso corpo? Não, né? Pois desde criança nós já produzimos o colesterol, isso mesmo. O colesterol ele é sim importante para a nossa vida, pois o nosso corpo precisa dele para fazer as membranas celulares. DEA, que é um hormônio esteroide, que ele é produzido a partir do colesterol. Estudos indicam que baixos níveis de DEA seria responsável por muitas doenças degenerativas no nosso corpo e também pelo envelhecimento
acelerado. Considerou-se o envolvimento deste hormônio em diversos problemas de saúde, como o Alzheimer, doenças autoimunes, distúrbios provocados pelo estresse e o sistema imunológico, que é especialmente sensível à menor produção do DEA, abrindo portas assim não apenas a vírus e bactérias e outros micróbios, mas também aos radicais livres e as doenças degenerativas causadas por eles. Então eu expliquei só o comecinho aqui do baixo colesterol, o que ele causa no nosso organismo. Como na vida tudo deve ser equilibrado, a situação ela começa a se complicar quando o colesterol ele fica alto demais. E não é a gordura que deixa o colesterol alto no nosso organismo, são os carboidratos refinados. E o problema do colesterol é quando ocorre o processo de oxidação. Agora você me pergunta, né? Mas o que oxida o colesterol para ele se tornar tão ruim assim e acabar se elevando? O açúcar, ele é o principal alimento, se é que dá para se chamar de alimento, né? Que é mais oxidativo do nosso organismo, juntamente dos carboidratos refinados, como adoçantes, açúcar branco, o açúcar mascavo e o xarope de milho. Doces em geral, todos que contêm açúcar adicionado, alimentos refinados, que são os grãos refinados, arroz branco, farinha de trigo branca, como por exemplo os pães, biscoitos, bolachas, bolos, os sucos naturais industrializados e os refrigerantes. Então, todos esses produtos são os principais causadores da oxidação do nosso colesterol, causando assim a elevação dele. Produtos industrializados, principalmente o leite e o glúten, eles causam inflamação nas nossas células e acabam oxidando o nosso organismo. E o colesterol, ele está em toda a parte do nosso corpo para ajudar, sendo um reparador dos danos que nós causamos ao nosso organismo. E de acordo com toda esta situação que eu acabei de explicar para você, é correto abaixar o colesterol? Não, ele funciona como um alarme dizendo que existe algo de errado com o nosso corpo. Muitas vezes é a nossa tireoide que já foi comprometida, pressão arterial, também conhecida como pressão alta. E o que é a pressão alta? É o esforço que o nosso coração precisa estar fazendo para bombear o sangue para o restante do nosso corpo. Às vezes é o entupimento de veias, artérias, vasos, que são causados principalmente pelo acúmulo de gordura no nosso corpo. E o que abaixa a oxidação não são os remédios específicos para o colesterol, pois medicamentos da classe das estatinas, como simvastatina e atorvastatina, com o objetivo de diminuir o colesterol, trazem sérios efeitos colaterais. Foi provado através de um estudo publicado no jornal JAMA, que é um dos jornais mais conceituados em relação à medicina nos Estados Unidos, trazendo evidências que sugerem que pessoas que tomam estatinas são mais suscetíveis a desenvolver luxação, tensão e entorse, que é a torção. O que abaixa a oxidação, que elevou o colesterol, é o nível de acidez. E o que nos faz ficar ácidos é a alimentação. E os verdadeiros vilões são o açúcar, produtos industrializados, o glúten, que é a farinha de trigo branca. Nos últimos anos, acrescentou-se mais de 400% da concentração do glúten na farinha de trigo. E o nosso corpo, ele já não está mais suportando tanta toxina, trazendo como resposta doenças. E os produtos também considerados como transgênicos, quando você vai no supermercado, tem a letrinha T ali na embalagem, eles são transgênicos, geneticamente modificado. Quando nós ingerimos esses tipos de produtos, o nosso corpo não reconhece como alimento, causando muitas doenças e oxidando também o nosso corpo. E para finalizar esse vídeo, como o nosso corpo ele não tem estrutura para suportar mais esses produtos alimentícios que nós estamos ingerindo, temos como porta-voz o nosso amigo
colesterol, que fica na cena do crime para certificar que alguém vai tirar este bandido que está danificando a nossa cidade chamada organismo. Lembrando mais uma vez que a gordura não é responsável pelo aumento do colesterol, e sim glúten, o açúcar. A revista JAMA Medicina Internacional publicou um estudo que sugere que a indústria do açúcar pagou a equivalente 48 mil para uma pesquisa relacionada à doença do coração, a gordura saturada, tirando assim o foco do principal causador, que é o açúcar. Então, o melhor caminho para cuidar do seu colesterol é comendo alimento de verdade. Existe um outro fator também do colesterol quando ele se eleva demais, é devido ao triglicérides, mas isso daí fica para uma outra oportunidade, também faz parte do meu livro E Agora o que vou comer? E esses alimentos sintéticos que eu especifiquei no início do vídeo, eles não são alimentos naturais, vindos da natureza de Deus. São adicionadas outras substâncias químicas para dar sabor e cor à carne, indo cada vez mais contra uma alimentação humana equilibrada e natural. Além disso, o efeito do consumo frequente desses alimentos, produtos sintéticos, não são bem conhecidos cientificamente. Ou seja, nós vamos ingerir esse produto assim que colocarem no mercado, né? Eu não vou ingerir. Mas nós não sabemos o efeito que virá há alguns anos, e com certeza virá alguns efeitos colaterais, porque o nosso organismo ele não aceita, ele rejeita alimento que não é alimento de verdade. Fique atento, pois o conhecimento ele liberta, mas o conhecimento sem atitude de nada vale. Seja cuidador da sua própria saúde, escolhendo o alimento que você vai ingerir. Aquele beijo e até a próxima, se assim Deus permitir. Ah, e não esquece de deixar o seu like e comentar aqui abaixo do que você acha desses produtos sintéticos alimentícios. Tchau!